Oi, meu nome é Karina, eu sou economista, consultora de investimento e planejadora financeira do app Renda Fixa. E no vídeo de hoje, meu amigo, você vai descobrir como uma flor foi capaz de causar uma crise financeira e a primeira bolha especulativa de toda a história. Mas como é que uma flor, simplesmente uma flor, uma tulipa, foi capaz de causar uma crise financeira em um país inteiro, que antigamente aí se chamava República Unida dos Países Baixos, que é a nossa atual Holanda. Quando a gente fala de uma bolha especulativa, o que é uma bolha especulativa? É simplesmente quando o preço de um ativo começa a subir desordenadamente. Então, o que aconteceu? Era uma flor, uma florzinha bonitinha, bacana, uma tulipa aí, que a espécie era Semper Augustus, e o preço dessa tulipa começou a subir exageradamente. A gente vai ver o porquê ao longo desse vídeo. E quando o preço de um ativo começa a subir muito, aí que a gente fala que teve uma bolha. E uma bolha por quê? Porque conforme ela vai enchendo, vai ter uma hora que ela explode, e aí quando ela explode a gente acaba tendo uma crise terrível aí, e foi justamente o que aconteceu lá por volta do século 17 na Holanda. O que é bolha eu já falei. Você acha que ficou transparente? Dá pra ver. Toda essa história que eu vou contar pra você acabou acontecendo no século 17, mas foi no século 16, em 1593, que um botânico trouxe o bulbo daí da Semper Augustus para a atual Holanda, né? Então esse botânico aí, que se chamava Carolus Clusius, acabou trazendo aí, né, alguns bulbos dessa tulipa, que ela é basicamente branca e tinha aí uma pigmentação mais avermelhada. E uma curiosidade é que essa tulipa, ela era rara justamente por essa pigmentação que era causada por um vírus da época. Então isso que deixava a planta tão bonita, tão diferente assim. Nicolas, coloca aí a foto da tulipa de antigamente. Mas demorou então um século para que essa planta pudesse ser mais famosa, ser mais reconhecida. E como ela já era mais cara, por ser uma tulipa que já era caro na época e por ser totalmente diferente, poucas pessoas conseguiam ter acesso a essa planta. Então quando ela estava aí bem pequenininha, que ela era só um brotinho, que ela era um bulbo pequeno, né, ela custava bem menos. Mas à medida que ela ia crescendo e se tornava uma flor muito bonita, ela ficava mais cara. Vem justamente daí meio que uma especulação em cima dessa flor, tá? Porque naquela época a pobreza também era muito forte. Então quando você tem uma planta que é simplesmente colocar na terra e colocar água ali e aquilo pode ser convertido em dinheiro, isso é uma coisa que é muito atrativa, tá? Então ao longo desse século aí, essa planta foi ganhando uma notoriedade muito forte, sim, muito forte mesmo. E ela acabou chegando ao ponto da pessoa que possuía aí essas tulipas ir no banco e dar de garantia no empréstimo, por exemplo. Então olha isso, que coisa absurda, que coisa muito louca, que foi justamente a mania das tulipas, a febre das tulipas. Outra coisa muito importante também é que você pode estar se perguntando aí, mas se eu usava algumas flores para dar de garantia no empréstimo, quanto que valia um único bulbo, uma única flor, uma única tulipa? Valia mais ou menos ali no seu ápice cerca de 200 mil reais em valores corrigidos aí atualmente. Aqui na tela você vai conseguir ver um gráfico super bacana que mostra ao longo do tempo todo o desenvolvimento aí, gráfico mesmo, que representa qual era a cotação de uma tulipa aí, né, na Bolsa de Valores de Amsterdã, que era a bolsa da época, onde as tulipas passaram a ser negociadas. A gente teve tanto esse caráter de um ativo financeiro, né, justamente por ele começar ali com um valor mais baixo e subir exponencialmente, que as pessoas acabaram fazendo uma espécie de derivativo com essa tulipa, né? O que é um derivativo? Um derivativo é um ativo que deriva de outro ativo, é meio que uma manipulação de um ativo que você já tem. Então, o que acontece, né? As pessoas acabavam vendendo o direito de comprar uma tulipa. Isso pode parecer meio esquisito. Então, como que funciona isso? Pensa comigo. Eu tenho a posse desse direito de compra, beleza? Eu tô com o ativo, eu tô com a tulipa, tá? E eu quero vender para você o direito para você comprar essa tulipa que eu tenho, tá? Então, existe uma tulipa, existe um ativo.
mas a transação que a gente está fazendo não está envolvendo necessariamente agora a tulipa, não está envolvendo necessariamente o ativo financeiro agora, mas vai envolver ele lá na frente, beleza? Isso é muito usado em operações com derivativos, né? Que são nada mais nada menos do que a call ou a put. Na call eu estou vendendo o direito de compra de algo e na put eu estou vendendo, eu estou adquirindo, na verdade, o direito de venda de um ativo, beleza? Então tem duas pontas, tem sempre a pessoa que quer vender um direito e tem sempre a pessoa que quer comprar um direito. Tinha essas duas pessoas lá atrás, lá no século XVII, na época das tulipas, e ainda tem esses dois tipos de investidores aí, essas duas pontas hoje em dia. Isso é muito feito aí no mercado. Isso é muito feito também na nossa bolsa de valores, como por exemplo em ações da Petro ou ações da Vale, né, que elas são muito visadas justamente por ter um volume de negociações muito amplo, né, que são as chamadas blue chip. Blue chip é quando uma ação tem um volume de negociação muito amplo mesmo, né? E isso dá para ela uma liquidez alta. Tá, então você quer comprar ações da Petro, tá no horário do pregão? Vai lá, você consegue comprar. Ou você quer vender ações da Petro, tá no horário do pregão? Você vai lá e consegue vender. E foi justamente isso o que também acabou acontecendo com as tulipas, beleza? Então, ao longo do tempo, essas tulipas ganharam uma liquidez tão forte, um volume de negociação tão amplo que foram parar na Bolsa de Amsterdã, beleza? Então isso já acabou caracterizando aí como um ativo financeiro de fato. Mas você pode estar se perguntando, quando é que essa bolha aí de fato estourou e por que essa bolha estourou? A gente já tem todo o conceito do que é uma bolha especulativa, tá? E a gente já tem o porquê, beleza? Foi simplesmente por pura especulação, né? Como era uma planta que você podia plantar ela e aí ela ia crescendo e à medida que ela ia crescendo ela ia se valorizando. Então a especulação começou a vir daí, beleza? E como era algo que acontecia muito frequentemente, a ponto de parar na Bolsa de Amsterdã, então se tornou muito visível, muito fácil de se enxergar que poderia ser, por exemplo, um bom negócio para qualquer tipo de pessoa que conseguisse plantar essa flor. Então, muita gente começou a entrar nesse mercado, inclusive as pessoas que tinham uma renda mais baixa, que até então não estavam nesse mercado. Então, lembra comigo que tinha o quê? Tinha os banqueiros, tinha os agricultores e tinha os floricultores, mas não tinha o pessoal da classe média e não tinha o pessoal da classe baixa, tá? Então, à medida que estrangeiros, como por exemplo, né, os franceses, que estavam ali sendo imigrantes no país e eram mais da classe baixa, quando eles começaram a entrar nesse mercado, e o mercado ficou muito saturado a ponto de uma flor conseguir comprar uma casa e financiar aí uma atividade de crédito num banco, quem estava lá em cima, né, os banqueiros, quem já tinha um grau de instrução um pouco maior e já tinha noção do que estava acontecendo, começou a sair desse mercado, tá? Então não tinha outra ponta. Para fechar um negócio, a gente sempre tem que ter o quê? As duas pontas. Quem está vendendo e quem está comprando. E a gente começou a ter o quê? A parte que estava comprando não estava mais comprando. Porque como que alguém vai comprar uma flor que custa 200 mil reais, que você troca numa casa? Então é um negócio que se tornou inviável justamente por quê? Porque a flor ela tem um período de vida, ela não vai viver para sempre. E foi justamente isso e a saída, né, das pessoas que tinham um capital muito amplo aí no mercado que acabou aí fazendo com que a bolha estourasse. Existe um outro motivo, que foi um motivo também aí natural, fora a vida útil da flor, que não é muito grande, né, não é muito ampla. A gente também teve a época de sazonalidade da plantação da tulipa Semper Augustus. Então, o que significa isso? Significa que do verão até a primavera a gente conseguia ter um plantio super bacana, uma colheita super bacana, mas fora desse período a gente já não conseguia ter a flor tão bonita e tão exuberante. Então, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que quando saiu dessa época de plantio e a colheita também, que as tulipas ainda estavam crescendo ali bem aos poucos e não tinha mais comprador, então a bolha realmente acabou estourando, porque foi um negócio que se tornou insustentável. E por último, você pode até já ter se perguntado, mas e a crise financeira? Onde é que ela fica? Simplesmente, muitos negócios
acabaram não sendo concretizados, eles não foram honrados, porque eles usavam o que como lastro? Justamente a tulipa. E a tulipa não estava o quê? Valendo absolutamente nada, né? O preço dela caiu demais. Então, pensa comigo, se você tinha uma tulipa que valia 200 mil reais e usou isso para financiar, e no final das contas a tulipa valia 5, mas cadê o resto do dinheiro? O que você vai fazer? De onde você vai tirar o dinheiro para pagar, para se bancar e financiar todas as suas atividades de crédito? Então, depois de 2 anos, quando realmente estava um negócio tão insustentável a ponto de todo mundo dar calote um no outro ali e causar, sim, uma crise financeira, o governo da época falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, se você pagar aí pelo menos 3,5% da dívida que você tinha aí, do contrato que você tinha, a dívida tá paga, acabou, não precisa de mais nada. Então essa foi a solução que o governo achou, mas somente depois de 2 anos que estourou toda essa bolha especulativa, que ficou conhecida como a primeira bolha especulativa e uma das maiores que a gente já teve até hoje. Esse foi o nosso vídeo sobre a primeira grande bolha especulativa que foi baseada aí nas tulipas. Então, Nicolas, coloca aí umas tulipinhas caindo, umas pétalas caindo, porque tulipa deve ser difícil para achar. Se você quiser saber mais sobre bolhas especulativas e tulipas, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, curta esse vídeo, comenta aqui nos comentários e até a próxima!